Je suis Vera Franco, eu sou a Vera Franco e eu ajudo as pessoas a falar francês de forma rápida, prática e fácil, né? O tema da live hoje é o jeito certo de aprender a falar francês. Isso aí, né? Então, o foco da live é para falar francês. Qual é o jeito certo de aprender a falar francês, né? Olha só, se você tá aí tentando aprender a falar francês a partir de um estudo que é baseado na leitura, cuidado! Isso aí, cuidado! Por quê? Porque você está se complicando, d'accord? É isso aí, tá bom? Você comete aí um erro gravíssimo quando você baseia a sua fala em francês na leitura. O que eu quero dizer com isso? Se você está começando a estudar francês, por exemplo, então você ainda não fala francês e você quer começar a falar, mas o teu estudo é a partir da leitura, vai ser complicado você desenvolver a fala a partir de um estudo com base em leitura, tá certo? Então, na live de hoje, eu vou mostrar aí por que muitas pessoas que já sabem até ler em francês têm dificuldade para falar. E eu vou te mostrar também como resolver isso. Então, fica aí até o fim da live que a gente chega lá na solução também, né? Não vamos falar só do problema, vamos trazer a solução também. Então, olha só, é preciso lembrar que nós escrevemos em francês de um jeito, né? Mas nós falamos de outro jeito que é muito diferente. C'est vraiment très différent, né? Écrire et parler, ce sont des choses différentes, né? Escrever e falar são coisas diferentes, tá bom? Mas olha, eu já vi muitos casos de pessoas que tentaram estudar, né, e aprender a falar dessa forma, ou seja, se baseando na escrita. O que elas conseguiram fazer aí na verdade, né? Foi, né, vou dizer aqui, foi na verdade criar uma barreira aí para fala. É muito comum, tá? Eu já vi muitos casos de pessoas que começaram a estudar francês e assim, já há algum tempo que estudavam, mas estudavam com base na escrita, treinavam muito a escrita, a leitura, mas na hora de falar não saía, né? Então, houve ali uma trava. Então, é essa barreira que você cria quando você faz esse processo. É muito comum, né? Pessoas que já sabem ler, que já sabem escrever em francês, que até estudam francês há bastante tempo, terem dificuldade para falar francês, justamente porque tiveram como base aí a língua escrita, tá certo? Isso aí. Então, attention, s'il vous plaît, né? Ouvrez bien les oreilles, né? Olha só, gente, língua escrita é diferente de língua falada, tá certo? Por isso, se o seu objetivo é falar, não se baseie na escrita. Por que eu digo isso também? Porque eu já vi muitos casos de pessoas que assim, poxa, Vera, eu fui em tal escola, eu fiz um teste de nível, nossa, meu nível foi lá no alto, mas eu não falo francês, eu não consigo falar. Eu falei, mas tá, como é que você chegou no francês? Ah, Vera, eu leio muito, eu estudo muito, porque o curso que eu faço, ou o trabalho que eu tenho, exige que eu manuseie muito texto em francês, então eu leio tudo em francês, eu escrevo em francês, mas não consigo falar, tá? Então é por isso, pessoal, tá bom? Língua escrita é uma coisa, língua falada é outra, tá? Então, se o seu objetivo é falar francês, não se baseie na escrita, d'accord? Então, olha só, eu vou primeiro mostrar aí para vocês como é que se desenvolve, né, essa dificuldade na fala a partir da base na língua escrita, ou seja, né, eu vou mostrar primeiro para vocês como é que se desenvolve a dificuldade na fala a partir da base na língua escrita. Tudo bem? Para quem tem aí, quem se baseia no estudo da língua escrita para falar. E aí depois nós vamos resolver esse problema, tá bom? Vou mostrar aí para vocês como é que a gente faz, d'accord? Então, olha só. A gente vai fazer um treino rápido para vocês identificarem junto comigo, para vocês verificarem como realmente o que eu estou falando, né, acontece na prática.
tá? Então vamos lá, vamos fazer um breve treino aí. Você vai fazer junto comigo, hein? Atenção, faz aí junto comigo. Se você ainda não aprendeu francês, tá, vai começar agora, não tem problema nenhum. Ótimo, que aí você já vai começar agora. Vamos já entender qual é a dificuldade para você já fugir dela e já começar do jeito certo, né? Se você já sabe francês, você já sabe falar um pouco de francês, você vai então fazer uma leitura literal do que eu vou mostrar aqui escrito para vocês, tá bom? D'accord? Então, vamos lá? Olha só, pegar, olha o contexto comigo. Imagina uma situação de dois amigos conversando, tá? Nesse momento a gente não tá podendo se encontrar presencialmente, então imagina que os amigos estão conversando assim, ó, por vídeo, por exemplo, né? E um tá falando pro outro, que anda muito cansado, tem trabalhado muito, né? Então ele tá super cansado e tal. E aí, vou mostrar a frase para vocês, a frase que ele vai falar, d'accord? Mas olha só, essa frase que vai aparecer na tela para vocês, tá? Eu quero que vocês leiam aí exatamente como aparece na tela, do jeitinho que está escrito, literalmente. Você não vai tentar fazer sotaque, não vai tentar falar no francês, você vai simplesmente ler em português o que eu vou colocar aqui, tá bom? Vamos lá para o nosso treino. E aí, eu quero que você, então, que está aí, olha bem essa frase e leia literalmente o que está escrito aí, sem a influência, né, do francês. Se você já sabe, então tenta ler em português mesmo essa frase aí. Vou dar um minutinho. Leu aí? Leu em voz alta. Da próxima vez eu trago um cronômetro mesmo aqui, tá? Tô brincando. Então, olha só. Agora eu vou ler para ver se foi assim que você leu. Olha só. Eu pedi para que você fizesse uma leitura como se você já sabe francês, uma leitura literal ali do português, certo? Então, por quê? Porque pra gente ver que realmente, se você tá começando agora a aprender francês, se você for aprender a falar com base no que tá escrito, é outra coisa, tá? Então, pra quem tá começando agora, vai realmente ler assim, ó. Olha só. Je travaille beaucoup. Foi assim que vocês leram? Quem já fala francês vai ter influência, claro, mas tentou fazer a leitura literal, como se você não falasse nada de francês, e o pessoal que realmente está começando agora, foi assim que vocês leram? Dê um joinha aí para eu saber se foi assim, tá? Ó, a pessoa que vai começar a aprender a falar francês, se ela fizer isso a partir do texto escrito, ela vai ler assim: Je travaille beaucoup, certo? Agora, olha só, né? Agora que você já leu aí, se você sabe francês, é claro que você vai conseguir ler, né, com a pronúncia da frase certinha e tal. Se você sabe o francês escrito, ou se você está começando a aprender agora, então olha a pronúncia dessa frase, tá bom? A pronúncia correta é Je travaille beaucoup, tá? Então é diferente, tá certo? Por isso que a pessoa que começa a aprender, ela quer falar, mas ela tá fazendo um estudo com base na escrita, o olho tá trabalhando mais que a boca, tá? Então, agora vamos fazer um segundo treino? Vamos fazer um segundo treino. Imagina aí agora um outro contexto, tá bom? Um contexto diferente. Imagina aí que agora são duas mães conversando. Vamos imaginar que elas estão conversando também assim por vídeo, né? Agora, por causa da pandemia. Então, elas estão conversando lá. Elas estão falando sobre os gostos das crianças. E uma delas vai falar sobre os gostos da filha, sei lá, da criança dela, tá? Então, olha essa frase aqui. Então ela vai falar, né? Que a filha gosta de... Depois eu traduzo, vou mostrar primeiro a frase. Eu quero que vocês façam aí a mesma coisa. É outra frase, vocês vão ler aí em voz alta para vocês, exatamente como tá escrito. Como se estivesse lendo em português, tá certo? Então, vocês vão ler exatamente o que tá ali, sem tentar fazer, né? Uma ação, uma pronúncia aí do francês. Não, você vai ler exatamente como tá ali. Vamos lá. Um minutinho. Tic-tac, 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 tic-tac.
Olha só, gente, todo mundo leu? Todo mundo conseguiu ler? Então, olha só, leu aí, pessoal? Como é que foi? Olha só, essa frase significa ela gosta de desenhos animados, tá? Ela gosta de desenhos animados. Então, essa frase, se você fez uma leitura literal, você leu assim, ó. Ele, Aime, les dessins animés. É assim que alguns leram aí? Se você tá começando a fazer uma leitura para depois falar, é isso que vai dar, tá certo? Agora, olha como fala essa frase. Elle aime les dessins animés. Qual que é a diferença? Pequena? E aí, o que vocês me dizem? É grande, né? Olha só, eu vou ler de novo. Se você faz um estudo do francês baseado na leitura para depois falar, você vai ler essa frase assim. Ele aime les dessins animés. Agora, a gente fala assim, ó. Elle aime les dessins animés. Opa! É uma coisa aqui, outra lá, né? Língua escrita, língua falada. A gente escreve francês de um jeito e fala de outro. Então, pessoal, né? O estudo é baseado... Se você quer falar, mas para falar você está se baseando no texto, é complicado porque a gente escreve de um jeito e fala de outro. Tá bom? Então, essa frase se fala assim, ó. Elle aime les dessins animés. D'accord? Legal! Que bom que a gente fez esse treino aí, né? Bravo! Então, agora que você já viu aí que não dá para começar a falar com essa base na escrita, eu vou te dar uma recomendação de como resolver esse problema, tá bom? Então, a minha recomendação para vocês é o seguinte, tá bom? Aprenda primeiro a falar francês e depois aprenda a escrever. É isso aí, né? É isso aí. Então não aprenda primeiro a ler ali tudo, sabe tudo da escrita e depois a falar. Olha, eu vou repetir. Se o seu objetivo é falar francês, tá? Porque as pessoas têm objetivos diferentes. Algumas pessoas têm objetivo, né? De passar numa prova, algumas pessoas têm outros objetivos, né? Eu quero só trabalhar aqui para uma prova escrita. É um objetivo, então você realmente vai trabalhar com a língua escrita. Agora, se você quer falar francês, aprenda primeiro a falar, tá? E depois você aprende a escrever, tá? Tudo bem? Então, como é que você faz isso? Você tem que ouvir, se adaptar a isso, conhecer, sentir os sons da língua francesa para depois ver como é que escreve, tá? Olha, essa é uma estratégia fundamental que, inclusive, né, eu uso no meu método, tá? É uma forma aí para você vencer a dificuldade de falar em francês, tá bom? Se o seu objetivo é falar, né? Não queira de imediato ver lá a escrita das palavras, das frases que você ainda nem memorizou, nem aprendeu a falar, tá bom? Isso prejudica a sua fala, como nós já vimos ali no exercício que a gente fez agora há pouco, né? Tá bom? Então, é preciso ouvir e se familiarizar com os sons da língua francesa antes de você ir para o texto, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que treinar muito os seus ouvidos primeiro, d'accord? Se o seu objetivo é falar, tá bom? É preciso ouvir bastante e se familiarizar com os sons da língua francesa, tá? Antes de você ir para o texto. Então, é preciso, para você falar, é preciso você treinar muito os seus ouvidos primeiro. É preciso você ouvir bastante para você ir aí se familiarizando com os sons da língua francesa, sentindo como é que eles se combinam, como é que funciona. Porque isso depois, quando você vai para o texto, você já sabe falar aquelas palavras, aquela frase. E quando você vai para o texto, fica mais fácil, tá? Você já consegue identificar melhor. Agora, se você parte da escrita para tentar criar na hora os sons da língua francesa, aí é mais difícil, tá? Aí complica, tá bom? Então, olha, talvez você esteja aí se perguntando, opa, deixa eu tirar essa frase daqui. Talvez você esteja aí se perguntando, mas será que isso funciona mesmo? Né? Pode ser que você esteja perguntando, né? É uma questão, uma dúvida que surge, né? Então, olha só, e agora eu vou responder, mas não só pela minha experiência, mas vou responder também aí com algo que você vai me confirmar agora. Vocês mesmos vão confirmar, tá certo? Não foi assim que vocês aprenderam a falar português? E aí, né?
foi assim, né? Então, vocês primeiro vocês não, todos nós, né? Nós aprendemos primeiro a falar português desde pequenininhos ali, né? E depois é que a gente foi lá para a escola aprender como escreve, aprender a gramática em detalhes ali, tudo certinho. Não é verdade? Não foi assim? Né? Então, gente, olha só, agora que vocês já entenderam que realmente funciona, e justamente funciona porque é feito de uma forma que respeita essa ordem natural do aprendizado, né? Assim como a gente aprendeu a língua portuguesa. Só que, né? Attention, s'il vous plaît. Então, não podemos fazer a ordem inversa. Então, gente, se você quer realmente, tá? Aprender a falar francês, não baseie a sua fala na escrita, tá bom? Então, treine bastante a compreensão oral, né? Ou seja, ouça muito em francês, ouça muito em francês, repita sempre, tá bom? Ouça, né? Repita. Então, esse treino, ele vai ajudar você a perceber os sons da língua francesa. Esse treino de você tem que virar um hábito, na verdade, né? Você ouvir bastante, ouvir e repetir sempre. Esse treino vai, com certeza, te ajudar a perceber os sons da língua francesa, a se acostumar com eles, tá bom? Ele vai te auxiliar aí, trabalhando a sua compreensão oral, tá? E com o seu écouter et répéter, né? Ou seja, o seu exercício de tanto ouvir e repetir, ouvir e repetir. Então, com esse seu exercício de écouter et répéter, vai, com certeza, tá bom? Contribuir para que você tenha aí uma ótima pronúncia, tá? É importante também que você encontre aí uma forma organizada e segura para você fazer isso, uma forma organizada e segura de um método de estudos aí orientado para o seu sucesso, né? Para você realmente falar francês e não ficar travada no texto escrito lá na língua escrita, mas sim para que você consiga aí se comunicar em francês. D'accord, legal? Então, espero aí que vocês tenham curtido a nossa conversa de hoje, tá bom? E vejo vocês na semana que vem, tá bom? Terça-feira, então, le mardi à 19h30, na terça às 7h30, a gente tem a nossa próxima live e eu vou comentar qual que vai ser um novo horário, não um novo horário, vai ser um horário adicional, então a gente vai manter terças às 7h30 e eu vou acrescentar mais um dia na semana, tá bom? Com mais um horário pra gente fazer um outro estudo também diferente, tá bom? Então a gente vai manter 2 horários a partir da semana que vem, então converso com vocês sobre isso na terça, mardi à 19h30, tá bom? Legal? Um gros bisou, amém, tá com vocês. Terça a gente se fala muito mais, tá bom? Então, ó, um gros bisou et à la prochaine, à mardi à 19h30, até terça às 7h30. Au revoir, les gars, bonne nuit!